pessoal, Olá. tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui neste webinar e como tem muita gente nova neste webinar especificamente, só quero dizer algumas palavras sobre a Mana. Nós somos uma empresa especializada em gestão, estratégia e liderança. Estamos já há 40 anos no mercado, né? Nós temos uma especialização bastante aguda nesses temas e atuamos junto a instituições públicas, toda a área pública e também junto a empresas e também organizações do terceiro setor. Então, a nossa ideia nosso trabalho é voltado uma parte para a consultoria, na resolução de equações difíceis, nos especializamos nisso, chamamos até de equações impossíveis, e de outro lado temos toda a área de educação executiva. E seria interessante, Isabela, talvez nesse início, colocar onde posicionar este webinar, porque ele faz parte de um contexto maior, sob o título de Brasil Passado a Limpo. Isso mesmo, Oscar. Então a gente está com numa semana, né, 2 semanas, onde a gente tem uma série de eventos, webinars, que são eventos virtuais. Também tem uma equipe nossa em Brasília. Grande, né? Uma equipe grande, sim, conversando e fazendo várias reuniões. E o grande tema é o Brasil Passado a Limpo, a liderança necessária. E a gente já fez um webinar que está disponível no site para quem não assistiu, que o tema é autoestima. Hoje é o nosso segundo webinar, que o tema é Democracia Digital e o Governo do Futuro. Ainda daqui 2 dias, nós vamos ter o terceiro webinar, que o tema é Integração como Estratégia de Valor. Vai ser na quinta-feira, dia 19, às 18h30. E na semana que vem, no dia 24, tem o quarto webinar, o último, que o tema é Liderança Necessária e Resgate da Ética. E vai ser no final do dia, vai ser às 18h30. Vocês podem assistir todos os webinars fazendo inscrição aqui no próprio site mesmo, no rodapé da página tem o link, caso você ainda não tenha feito. E também teremos um encontro presencial, que o tema também é Liderança Necessária e o Resgate da Ética, que vai ser um evento mais comprido, um evento de 2 horas. Então, quer dizer que, na verdade, é uma verdadeira maratona, né? Sim. É um webinar atrás do outro e esse conjunto é que cobre os temas principais do Brasil Passado a Limpo. Na verdade, assim, pegar os temas mais relevantes que interessam ao Brasil neste ano de 2018, né? E a ideia fundamental da sessão passada, que foi essa questão da autoestima, é assim, como é que a gente consegue dar uma virada nos resultados deste país sem uma motivação alta? Não vai dar. Então, é como se todos nós devêssemos estar extremamente concentrados nessa ideia de ajudar as pessoas a confiarem mais, não obstante todas as dificuldades que tenham, né, e levantar o moral da turma, porque somente através de uma população com autoestima e com vontade de fazer acontecer é que nós chegaremos a fazer tudo que é necessário fazer neste país. Neste século XXI, nunca o indivíduo teve tanto poder. Nunca. Então é só ver iniciativas, uma pessoa só pode começar a fazer uma série de coisas e fazer enorme diferença no todo. Então, se a gente olha a internet e o seu poder, é impressionante como essa questão viral pode ser usada, positivamente, né, para fazer com que inclusive a motivação das pessoas se eleve, mas não só isso, que cada pessoa pode soltar projetos de alta relevância para o país, né, do lugar onde estiverem. Essa é um pouco da ideia e tenho certeza que todos os servidores, todo mundo que está na área pública tem um poder redobrado em função das áreas em que estão, das especialidades que têm, do contexto tecnológico, as pessoas que estão ao seu redor. Então a ideia é usar esse poder imenso, né, para fazer com que as coisas necessárias aconteçam no país. E no dia 24, não é isso, Isabela? Nós vamos estar ao vivo. São pessoas que nós convidamos, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios gentilmente nos cedeu o auditório, né? E temos um auditório bastante grande, estamos
soltando convites para esse evento ao vivo, em que a gente vai fazer uma síntese de todos esses temas e fazendo as amarrações sistêmicas que existem entre esses temas. Mas cada uma das pessoas que está assistindo a este webinar pode também se inscrever para esse evento ao vivo. Só que nós vamos precisar confirmar, porque certamente haverá algumas vagas e nós vamos precisar estar alocando isso com cuidado para que não haja excessos em relação ao número de lugares disponíveis no auditório. Então, o tema de hoje é essa questão do digital que todo mundo aqui deve estar sentindo, né? Que está vindo numa velocidade extraordinária. E tenho certeza também que muitos órgãos do governo estão dedicando tempo e energia e criatividade para ver como é que usa toda essa cultura do digital para fazer com que o que é da área, né, que vocês trabalham e comandam, que esse digital comece a fazer com que haja um governo sem papel, num certo sentido, onde também possamos ter muita confiança em relação a todas as operações que estamos desenvolvendo. E é nesse sentido que nós estamos com o nosso mais jovem diretor, o Ricardo Fiorotto, que está em Brasília participando dessa caravana, digamos assim, né? Mas eu queria já adiantar um vídeo que eu achei extremamente importante, né? É um grupo de jovens falando em poder, né, dos indivíduos. Vocês imaginem jovens que estão olhando tudo o que está acontecendo na sociedade e têm essa competência de programação, cabeça de sistema, começam a olhar todas as questões que estão acontecendo ao nosso redor e resolvem fazer alguma coisa, né? Por exemplo, em relação à própria democracia. E olhar as distorções que acontecem, e a pergunta básica que move alguns desses jovens é essa ideia de será que o futuro da democracia é este? Como é que a tecnologia toda à nossa disposição pode fazer com que a gente consiga modernizar a democracia, né? E sairmos para um novo patamar de eficácia, de alta participação de todos os cidadãos. Então, tem um jovem que nos chamou bastante atenção, que é o Siri. O primeiro nome dele é? Santiago, Santiago, né? Ele é argentino, bastante jovem, um programador, e que resolveu fazer alguma coisa em relação à democracia em seu país, momentos difíceis que o país do Santiago, né, a Argentina, viveu nesses últimos anos e tal, e ele tomou a iniciativa e foi à frente. Eu achei extremamente interessante essa coragem de não se omitir, não ficar em cima do muro, não ficar só observando, mas ir à frente, né? E eu achei muito interessante esse processo que ele iniciou. Nós vamos mostrar esse vídeo em que ele fala dessa iniciativa, na verdade que não deu certo, mas é interessante que quando a gente vai para a ação, mesmo que aparentemente não dê certo, parece que vem a sequência desses atos todos e que pode trazer tudo que a gente está fazendo para um patamar mais elevado, com impacto maior. Então é um belíssimo exemplo de iniciativa de um cidadão no século XXI, que consciente do poder que tem neste momento da história do mundo, toma esse poder na mão e vai em frente. Então vamos dar uma olhadinha nessa entrevista com o Santiago Siri, pode ser? Vamos lá? Good afternoon. I'm very happy to be here in Guernsey. I'm a programmer from Buenos Aires, Argentina. And that means that for 30-something years, I lived in a troubling democracy and in a troubling economy. And as a programmer, I know that at the end of the day, these are just systems. And like any other system, it can be hacked. So with a group of friends, with a group of peers, we figured if we could hack politics, hack the political system.
Why? Well, I'm part of a new generation that it's usually called millennials, but it's not the year 2000 what defines us. What really changed us is the internet. And as I grew up in Buenos Aires in Argentina, connected online, I figured, why isn't the internet connected to our political system, to our government? So we figured a strategy, an initial tactic to do just that, to connect the internet directly to our political system. And the hack we implemented is a very well-known hack throughout the history of civilization. It's called the Trojan tactic, also known as changing the system from within. And in order to do this, we created an open source software called Democracy OS, like a do-it-yourself Facebook, where you can get informed, debate, and vote. But this software had an offline component called the Net Party, Partido de la Red, a political party that has candidates committed to always vote in Congress according to what citizens decide on Democracy OS. We started this tactic back in 2012, and we literally built a Trojan horse. We ran for elections in 2013. We got 1% of the votes. It wasn't enough to get a candidate elected, but it was enough to implement the software in the Congress of Buenos Aires and run the first digital democracy pilot in the American continent. And we learned a lot throughout that process. And I certainly learned a lot about the process of starting up a political party in Latin America. And as I went through this process, I identified the enemy we were trying to fight, and that's corruption. Many funny stories about the experience of starting up in politics. We identified we had a couple of Secret Service agents infiltrating our party that had the mission to ask us for a bribe for a federal judge so we can get a legally able party for the 2015 election. And I know this because I was the one being asked to pay a $100,000 bribe to a federal judge. So it was heartbreaking to see how corrupt and how nasty political systems are, especially in the developing world. So this phrase from Buckminster Fuller, an architect from San Francisco, "You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete." I think it perfectly synthesizes the ethos and the mindset of Silicon Valley. And in 2015, we received a call from Y Combinator, considered today the most important investment firm in all of Silicon Valley, to build a nonprofit, a global nonprofit that really looks at the problem of our democracy at a global scale. So we are now working on a new tactic, 10x improvement. 10x improvement in the same way that a word processor is a 10x improvement to a typewriter, or 10x improvement in the same way that email is 10x improvement to fax. That's how Silicon Valley disruption works. And our challenge is to do 10x improvement to government. So how we're going to do this? Well, we need focus. We need to focus on the core building block that makes government possible, on the core social technology that makes everything work. And that's voting. How we can do voting in the 21st century. We actually vote every day. When we put a like on Facebook, when we do a retweet on Twitter, when we do an app vote on Reddit, when we put a heart on Instagram, when we link a website on a post, we're voting. We're always voting. It's the main interaction we have with the internet every day.
So this is fantastic because this is the web that we have inherited, but it's not the full potential of the internet. What if we are able to build a free, standard, open protocol like an e-vote in the same way that we have email that has real implications for any kind of organization, be it the administration of a building, a community, a country club, or an entire nation? So we started democracy.earth. That's actually our domain name, our website. It's the only website in the internet right now with a .earth domain. So if you type democracy.earth, you will find more information about what we're doing. And we're a non-profit foundation in San Francisco, California, trying to build the specific technology to do exactly this. Now, a vote requires these elements. First, institutional commitment. Whatever institution is using this technology binds its decisions to the outcome of the vote. Second, what differentiates voting from a survey or a poll is proper identity verification. This is the key to legitimacy in any decision happening in a democratic environment. And finally, the black box. Who gets to count the votes and how the votes are counted? So I'm not talking about direct democracy, representative democracy, liquid democracy. I'm talking about democracy, period. Democracy is always a work in progress. Democracy is this force that has been going throughout history that keeps liberating people around the world. Now, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Thank you. Parece que é sonhador, né? Mas parece que são exatamente essas pessoas que sonham alto, têm essa visão de fazer uma transformação grande, uma reinvenção, que começa a fazer com que as coisas andem na direção dos nossos próprios sonhos, porque, num certo sentido, todos nós sonhamos com alguma coisa muito melhor do que existe para nossos filhos, para as futuras gerações. Então, parece que tem alguma coisa em relação a essa iniciativa, e se vocês analisarem bem esse material, né, esse vídeo com o Siri, acho que é digno de mostrar para pessoas, conversar sobre o que ele está dizendo e tal, e de repente é impressionante o que nós podemos conseguir. A questão da democracia está em estudo há muito tempo, né? Por exemplo, plebiscito. Quando a gente fala sobre essa questão de vamos ouvir a população sobre armas, sobre aborto, sobre temas polêmicos, né? Nós vamos para esse plebiscito e a gente colhe os votos sim ou não. Aliás, eu quero só fazer um parênteses aqui neste momento e dizer que este é um webinar ao vivo, portanto, vocês estão conectados conosco e estejam super à vontade para fazer perguntas e comentários e mandar para nós. A Isabela vai estar administrando todas essas interações e vai nos ajudar a fazer com que as perguntas que vocês tenham cheguem a nós, e eu e o Fiorotto estaremos trabalhando essas perguntas o tempo todo durante este webinar. Mas só para concluir esse raciocínio, então a gente pode fazer, por exemplo, consultar se as pessoas são a favor ou contra armas, ou a favor ou contra aborto. E essa pergunta, a favor ou contra, é um negócio assim que a gente poderia considerar como extremamente simplório. Do ponto de vista de processo decisório, que é a nossa especialidade, esse é um insumo que tem pouquíssimo valor. E por que eu digo isso? Porque quando a gente vai fazer um plebiscito desses, precisamos trazer os maiores especialistas em torno de uma mesa e fazer com que essas pessoas que podem ser, por exemplo, se é aborto, posso ter médicos, posso ter pessoas de várias religiões,
cientistas de várias áreas e tal, que sentam e que têm uma compreensão sobre o assunto mais profundo, e esse grupo constrói construtos, que são pensamentos completos, né? Tanto para o sim como para o não. E vocês podem imaginar que numa sociedade a gente tem diferentes razões para o sim e diferentes razões para o não. Então, mas eles veem todo esse quadro e constroem, digamos, meia dúzia de frases. É assim, sou a favor por causa disso, disso, disso. Logo abaixo tem uma outra aqui, sou a favor por causa disto, disto, aquilo, outra razão. Então são 6 razões diferentes pró, 6 razões diferentes contra. E aí esse painel que é mostrado para a população. E aí as pessoas leem, posso ter até para grupos de pessoas que têm dificuldade na leitura, de ter até alguma coisa mais imaginativa através de vídeo, áudio, etc. E as pessoas falam, eu penso exatamente, eu sou sim e penso exatamente como essa terceira frase que está na lista. Ou então a pessoa dizer não e a minha razão é exatamente isso que está descrito na frase 5. O resultado disso pode ser excepcionalmente útil, aliás, muito, mas muito diferente do que simplesmente dizer sim ou não. Agora, por outro lado, o Ciri está apontando algo muito interessante, que para a gente sair da internet de informação para uma internet de participação efetiva que vai influenciar, inclusive, a tomada de decisões, eu preciso que as pessoas tenham uma identidade válida. Eu sei que aquela pessoa é um cidadão, né? Está identificado e é a opinião dela, não é simplesmente alguém anônimo que vai lá e fala as coisas. Essa é a grande diferença entre a internet de informações e a internet de decisão, né? E também de transações válidas entre as pessoas, transações inclusive comerciais, onde a confiança é algo fundamental. Mas esse vai ser um assunto que nós vamos trazer logo a seguir, mas eu queria já introduzir e apresentar para vocês. Aliás, não esqueçam de mandar as perguntas. Eu queria já tivemos os ajustes técnicos aqui e o Fiorotto pode entrar já na nossa conversa. Olá, Ricardo, aí? Tudo bem? Olá, estão me ouvindo bem aí? Tá tudo Estamos bem? ouvindo. Então, que ótimo. Eu vi pela imagem que você estava também assistindo a apresentação do Ciri. E que você que descobriu e está entrando, né, está olhando muitas pessoas que estão nesse grupo, né? Mas eu acho sempre a história interessante, né? É um negócio que não deu certo na Argentina, mas que abriu portas para algo muito maior, né? E parece que o Ciri está vivendo agora nos Estados Unidos, né? E está preocupado não só com a democracia de um país específico, mas toda essa questão da democracia no mundo. Então está num outro patamar, né? Conta pra gente um pouco a história e quantas pessoas já estão envolvidas nesse projeto. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, Oscar. Vamos lá. Então, a gente tem, né, o Democracy.Earth, né, que é o que surgiu depois, né, do Santiago Ciri, né? Então, na hora em que ele deu tudo errado na Argentina, né, a gente brinca que é o que deu errado para dar certo, né, como você falou. Então, começou a dar muito errado, mas ele chamou a atenção de muita gente, né? E aí veio esse fundo de investimento, né, do Vale do Silício e apostou nele, né? E juntos eles criaram Democracy.Earth, né? E o que eles fizeram? Essa iniciativa de democracia digital é uma coisa que a gente vê acontecer em diversos países diferentes. Então tem várias iniciativas parecidas em que alguém constrói um aplicativo, né? Só que isso é feito, enfim, e tentam ali fazer alguma mudança, né? O Democracy.Earth é diferente porque, além de ter um investimento privado, o que eles estão fazendo? Eles estão reunindo todas essas pessoas que tinham iniciativa, são mais de 20 pessoas de 20 países diferentes, né? E estão reunindo essas pessoas para justamente fazer dar certo o Democracy.Earth, né? Tem gente do Brasil,
inclusive de uma iniciativa chamada Politiquei, que é de Curitiba, né? E tem pessoas envolvidas que eram do Politiquei que agora também estão fazendo parte do Democracy.Earth. Então, tem brasileiro nisso também, né? E a iniciativa é muito interessante porque, assim, né, como o pessoal viu no vídeo, eles pensam desde algo pequeno, como uma votação de um clube de campo, né, como ele fala, até algo que nós tenhamos que decidir resolver enquanto população mundial, né, enquanto mundo, enquanto pessoas do mundo, né? E talvez soluções que os países não estejam resolvendo por questões políticas ou por interesses daquele país, questões maiores, né? E eu acho que o Democracy.Earth vem justamente nessa seara, né? Muito legal, Ricardo. E parece que essa ideia de a gente começar a mobilizar, digamos, muita gente, muitos especialistas, muita gente interessada na direção da solução, né, dessas questões todas que nós, como população, percebemos de que não está funcionando bem. E aí a gente tem trabalhado os nossos programas, né? Muitos de vocês fizeram a PG, que é um mergulho de 5 dias nessas questões todas, né? De gestão, estratégia e liderança. A gente tem trabalhado muito essa coisa muito simples de sair, transcender esse negócio de isso aí é certo ou errado, né? E sair desse tipo de dualidade e dizer, está funcionando ou não está funcionando? E aí a gente vê que tem uma série de coisas que não estão funcionando e a gente vê iniciativas muito interessantes acontecendo. E o que a gente gostaria de, neste momento, incentivar é que as pessoas todas que estão interessadas em fazer a coisa funcionar, façam um benchmark, vai lá olhar o que o City está fazendo, o que Democracy.Earth está fazendo e tal, e quem sabe nós possamos aperfeiçoar isso muito, né? E também participar, dar ideias, e é um movimento mundial que pode fazer com que a democracia em todos os países fique muito melhor e que funcione melhor. E aqui eu queria honrar também, nós temos contato com muita gente de todos os setores do governo praticamente que vem fazer os nossos programas, e a gente sabe de iniciativas que estão acontecendo hoje, já formalmente, oficialmente, dentro de órgãos do governo. Então, eu acho isso fantástico, nós estamos indo na direção, mas a nossa sugestão é de que as pessoas se conversem mais. Haja mais integração dentro da própria instituição, né? De repente, a gente vai descobrir que tem muita gente fazendo coisas semelhantes na nossa própria instituição. Mas, mais do que isso, o que vai ser fundamental é essa ideia de a gente assegurar que as instituições da área pública se conversem mais. Esse vai ser um tema importante do próximo webinar, quando a gente falar de um dos próximos webinars, que é a integração como estratégia e valor. E é nesse sentido que tem iniciativas bastante interessantes, né, Ricardo, como a própria Coreia, que está... Seul, aliás, não sei se todos sabem, é a cidade mais digital do mundo hoje. E é impressionante ver como é que eles estão trazendo toda a população e assegurando altíssima participação do cidadão, que é o sentido da democracia. E a tecnologia está abrindo muitas portas, mas eu acho que eles também têm uma iniciativa muito legal, porque eles estão querendo que mais cidades troquem informações em relação a como é que eles estão fazendo essa tecnologia nova que vai surgindo, isso ser trazido a serviço da população. Conta um pouco para a gente, Ricardo, como é que a própria Coreia está usando, né, essa tecnologia toda, e como é que eles estão ampliando isso, né? E como é que o Brasil pode fazer parte desse grupo de municípios que estão fazendo uma verdadeira revolução no processo democrático, que vem dos municípios. E vocês já me ouviram falar que a vida acontece nos municípios, e é onde há uma enorme energia que, se a gente conseguir integrar isso, é impressionante o que a gente consegue fazer de mudança, né? Conta pra gente um pouco o que Coreia está fazendo, Ricardo. Vou contar sim, Oscar.
Então, bom, continuando, né, aproveitando só um gancho que você falou, queria comentar que a gente está aqui em Brasília, eu estou daqui ao vivo, né? A gente está fazendo uma série de reuniões aqui, a AMANA está aqui em peso, 8 pessoas da AMANA visitando todos os órgãos públicos, todas as empresas de governo, e assim, dá uma esperança, porque tem muita gente aqui que quer fazer e quer fazer sim. Então, isso que você falou de pessoas que estão interessadas e querem fazer diferente, a gente está encontrando aqui. E é muito importante ver isso. A gente já tinha certeza disso, mas é uma delícia reafirmar isso em cada reunião que a gente está tendo, conversando e vendo de que forma a gente pode trabalhar junto para fazer isso acontecer, né? Esse é o espírito da AMANA, é a essência da AMANA, e a gente está aqui representando isso também, né? E recebendo isso também dos órgãos daqui. Isso está muito legal, né? Agora, falando de Seul, né? Seul realmente é um caso super interessante, assim, né? Eles tiveram uma visão, no começo da década de 90, de ter um sistema unificado de dados, que a princípio parecia uma coisa até simples, né? Vamos unificar todos os dados que a gente tem dos cidadãos de Seul e vamos centralizar eles em um lugar só. A questão é que talvez eles tenham sido a única cidade que fez isso no mundo até o momento. E é super interessante, porque a partir dessa centralização eles começaram a criar todo um ecossistema de serviços digitais para a população, né? Para a população de Seul e para servir de maneira plena, né, as pessoas de Seul. E, nossa, o resultado hoje é esse. Eles são definitivamente a maior cidade, a cidade que mais provê serviços digitais, né, com mais e-government, que a gente fala, né, do mundo, né? E é interessante porque, assim, eles têm aplicativos que as pessoas podem entrar e votar, eles têm uma série de serviços digitais que as pessoas podem acessar, inclusive, através de redes sociais. Então, se você tem um problema na cidade de Seul, por exemplo, você entra no Facebook do prefeito e reclama e aquilo é atendido na mesma velocidade se você usasse outro caminho, né? O que também é interessante, né? Mas Seul é a primeira, como eu falei, ela é a cidade mais digital do mundo, mas eles se contentaram em ser sozinhas, em estarem sozinhas nisso, né? Para mim, esse exemplo, como eu falei, existem diversas cidades que também têm uma série de iniciativas, diversas cidades também no Brasil que fazem isso, né? Mas por que Seul é diferente? É como você falou, porque eles pensaram além, falaram, puxa, a gente está trazendo isso para os nossos cidadãos. De que forma eu posso levar isso agora para o mundo? Então, eles criaram essa organização chamada WeGo, né? Que é uma organização sem fins lucrativos, né? No qual eles juntam diversas cidades do mundo para discutir tecnologia e para trocar conhecimento, né? Existem hoje mais de 140 cidades que estão associadas a eles têm apoio da ONU, do Banco Mundial, enfim, eles têm uma série de... E o Brasil, como é que ficou nessa? O Brasil, São Paulo e Porto Alegre faziam parte, né, do WeGo. A gente não conseguiu até hoje traquear e identificar exatamente o que foi feito nesse período. Porém, na troca de prefeituras, que aconteceu há quase 2 anos, né, a gente deixou de participar do WeGo. Foi isso que aconteceu, Oscar. Eu acho uma pena isso, né? Quer dizer, na verdade, há iniciativas que, na troca de governo, podem se perder nesse emaranhado de coisas que passam de uma gestão para outra, né? E eu achei uma pena, mas nós estamos agora disseminando isso bastante através dos nossos programas e tenho certeza que prefeitos esclarecidos e que estão olhando toda essa tecnologia chegar vão entrar nesse sistema deles. E eu acho essa troca excepcional porque vai fazer com que a velocidade com que nós podemos, né, trazer o digital para dentro e fazer a democracia funcionar para valer, vai ser algo potencializado, né? Mas você estava falando sobre e-government, Ricardo, mas outra iniciativa que descobrimos aqui na AMANA, e você foi uma pessoa importante nessa pesquisa, um país inteiro, né? Nós estamos falando de Seul, que é uma cidade. Agora, tem um país inteiro que é digital. E falando de e-government e e-democracy, parece que a Estônia é um exemplo muito interessante para nós botarmos um zoom e ir olhar o que eles estão fazendo, né? Conta um pouco a história da Estônia para a gente, pode ser? Pode sim, com certeza, vamos lá.
Bom, falando um pouquinho da Estônia, né? A Estônia é um caso super interessante, assim, porque no final, também no começo da década de 90, em 1991, eles viraram um país independente, faziam parte da União Soviética, né? E se tornaram um país independente, né? E hoje, 20 e poucos anos depois, eles são considerados, sim, o país, né, mais digital do mundo, que provê mais e-government do mundo. Enquanto o Seul é a cidade, mas não é uma... A gente sabe que não é uma... que a Coreia inteira pensa assim. A Estônia conseguiu fazer isso enquanto país, né? E a Estônia chama muita atenção da gente, desde que a gente encontrou esse case, né, na Mana. A gente tem cada vez mais estudado a Estônia, assim, né? A Estônia, esse país europeu que frio pra caramba, né? E você fala, nossa, como eles conseguiram, assim, imagina um país que em 1991 não tinha governo, eles não tinham governo, eles não tinham, mal tinham economia, estavam totalmente quebrados. Não tinham governo porque eles se separaram da União Soviética e, num certo sentido, ficaram pendurados no pincel, né? E aí tiveram que pensar do zero, como é que vai ser a governabilidade do nosso país, né? Então, essa é uma história que eu acho interessante, né? E aí, como é que foi? Bom, e aí assim, então, sem países assim, para você ter uma ideia, Oscar, e todo mundo que está assistindo, metade das pessoas da Estônia sequer tinham um telefone fixo em casa, assim. E o que faz um país com essa expectativa, vamos dizer assim, dali a 20 e poucos anos depois, ser um líder mundial em inovação e tecnologia, né? Para vocês terem uma ideia, o Skype foi feito na Estônia, o Hotmail foi feito na Estônia, eu até brinco, eu falei, a Microsoft está sempre de olho neles, comprando tudo que eles podem, né? Mas como isso acontece no país, né? E aí, Oscar, se você me permitir, se você achar uma boa, eu queria trazer o Kalle Palin, que é um parlamentar lá do governo da Estônia, um vídeo, que ele conta um pouquinho dessa história, como isso aconteceu na Estônia, de que forma isso se deu lá, né, e o que eles estão pensando agora de inovação. O que você acha? Vamos chamar? Vamos, eu só queria, antes de passar o vídeo, sensibilizar a turma para olhar esse exemplo da Estônia pelo conceito de reinvenção também, né? E transcender o que um país normal faz. E depois você pode falar um pouco mais sobre esse negócio de residentes digitais da Estônia. Aliás, você, Ricardo, virou um residente digital da Estônia, né? E eu acho isso extraordinário, porque é como você transcender a própria concepção de país e falar de residentes digitais que podem eventualmente ser um número maior do que residentes físicos. Agora, vocês imaginem o impacto disso na medida que eles fazem negócios, pagam impostos e tudo mais. Como isso é algo revolucionário, né? Uma reinvenção bem do tipo que as soluções que nós criamos aqui na Mana trazem para as equações aparentemente impossíveis, né? Então, eu só queria deixar o público que vai olhar esse vídeo sensível para essa questão de transcender o que um país normal faz. E isso talvez seja um sinal fraco, né? Um sinal ainda começando de um futuro muito diferente que está vindo na área pública e também privada e também da sociedade civil. Quem sabe esses limites também vão sofrer mudanças radicais nas próximas décadas. Mas vamos dar uma olhada nesse parlamentar e que ele dá uma ideia muito boa de o que é um governo digital. Vamos lá? Thank you for the opportunity to present the past and the present of my country to you, and also look together a bit to the future. On the year 2018, we celebrate 100 years of our state, although we were occupied by the Soviet Union for more than 50 years. We've been enjoying quite a ride since our re-independence from 1991. Our GDP has
risen 7 times, and some theorize that a third of it might be because we used from the beginning different e-governance solutions to reform our country. About the state, about the services, and about redefining governance. And it's all about governance. It's not about technology. Technology is just one thing that has to be combined with the political will to do the governmental reforms to offer better services to our citizens, which we sometimes consider as our clients in a positive mean. So we basically feel that as a state we must do everything that to keep our citizens and to invite others to Estonia as well. So it's easy. It's all based on mandatory e-identity. Almost everything can be done digitally in Estonia, just unless marrying and divorce and selling your house. I don't know why is that not digital yet, but probably some procedural matters. Everything is 24/7. It takes approximately an hour to a few to set up a legally functioning company in Estonia. So, and you can do it on your own in internet. It takes 3 minutes to declare your taxes. I don't know whether in some countries you must take a week off, hire a lawyer and hire an accountant to do your taxes. We were the first country to introduce e-voting and still the only one who does it. So last parliamentary elections that we held last spring, over 30% of the voters voted over internet. It's often asked, how's all that possible? Did you have the young generation in politics or something else? I think that this is the collaboration between different sectors, public sector, private sector, NGOs, everybody. It all has to come together, then you will achieve everything. We've all heard about disruptive private companies, but can only companies be disruptive? The answer is no, the states can do. So as we know how to design e-services, as we know how to make things good for people to use it the easier way and to get more benefits, then we thought that we must start with our own governmental startup, and this is called e-residency. So any one of you can become e-resident of Estonia. We already have 13,000 e-residents from 135 different countries. So we established the e-residency, which is the access to all of those e-services that we provide to our own citizens. It's not a document, it's not a citizenship, but it's an access to all the e-services that we provide to our own citizens. So this is the world. There is no single good place for everything. And if we give e-residencies for everybody, wherever they are, they can be connected to each other, open a bank account, do transactions, to everything. So this is Estonia in the future. If we know Uber, if we know Facebook, which is one of them is a taxi company with no cars, Airbnb is a real estate company with no real estate, so we will be probably the country with the biggest number of residents with only 1.3 million physical residents. E aí, Fiorotto? É um exemplo interessante, né? Muito interessante. Então, e falando da Estônia, contando um pouquinho mais, né? Que aconteceu na Estônia, né? No final da década de 70 e década de 80, professores de matemática se reuniram para ensinar os jovens da capital, que é Tallinn, a programar. E isso fez toda a diferença lá, porque na hora que chegou o momento de montar o governo, esses jovens foram justamente as pessoas que montaram e falaram, puxa, qual é o recurso que a gente tem? Puxa, a gente sabe programar. A gente quer montar o quê, então? Um país totalmente digital. E foi lá em 1991 que eles bolaram esse cartão que vocês viram no vídeo, né? Então, em 1991, eles criaram esse cartão e depois, todo o sistema também, todos os serviços rodam em volta agora desse cartão. E deu tão certo na Estônia que eles falaram, puxa,
vamos pensar enquanto mundo, né? E lançaram esse cartão agora, qualquer pessoa no mundo pode virar um e-residente, né, da Estônia. Eu sou um e-residente da Estônia, como o Oscar já tinha comentado, eu fiz o processo, é um processo muito simples, você paga 100 euros, se inscreve no site deles, eles fazem um background check, vamos dizer, aquela coisa meio filme americano, eles olham tudo, a polícia da Estônia verifica todos o seu, enfim, que você tem, digital, e aí eles liberam, você vai num consulado, pega o cartão, e com o cartão você consegue abrir uma empresa em um dia, em um dia, literalmente 24 horas, você abre uma empresa na Estônia e pode fazer negócios não só na Estônia, como na Europa inteira, né? Como se fosse uma empresa nativa europeia, mas no mundo inteiro também, né? E sua assinatura vale como outra qualquer, de forma absolutamente legal. Agora você imagina a velocidade com que as transações passam a ser feitas dessa forma, né? No final desse webinar, o tempo está voando, né? Eu gostaria que você só incentivasse o pessoal a entrar mais fundo nessa questão do blockchain, porque exatamente é uma tecnologia que está sendo chamada de a nova onda da internet ou a nova internet, né? Que faz com que transações até comerciais sejam feitas com absoluta confiança, né? Sem possibilidade de hackeamento, e que faz com que as coisas vão chegar num nível muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Então, talvez esse seja o incentivo final que neste webinar, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre o blockchain. Mas tem aqui um comentário, uma pergunta, aliás, as perguntas todas, né? Ainda não estão vindo na quantidade devida, mas mandem, que a gente vai estar processando e integrando, inclusive, nos webinários próximos e até trazendo a visão de vocês para dentro do evento ao vivo que vai acontecer no dia 24. Mas tem algo que faz referência a quem? A Pia Mantini, A Pia Mantini, né? Então, isso mesmo. faz o comentário que ela fez, que a pessoa trouxe, que eu achei legal. Legal. A gente recebeu um comentário do Ciro com uma pergunta. Ele comentou sobre o TED da Pia Mantini, que vocês podem assistir, que é bastante interessante, também fundadora, junto com o Ciro do movimento. E ele diz assim: temos cidadãos do século XXI interagindo com instituições do século XIX e usando tecnologia do século XV. É uma frase que a Pia fala. Nesse sentido, vem a questão, nesse sentido, vale acreditar que dando um update nas instituições e tecnologias, conseguiremos um engajamento maior da sociedade nas questões de governo? Acreditar que o governo somos nós? Eu acho que é uma pergunta que traz a concepção atrás, né? E já traz até a resposta. Eu acho que é isso mesmo, né? Na verdade, democracia, se a gente vai fundo, somos nós, né? Uhum. E isso que eu tenho provocado as pessoas, né? Nós estamos num ano eleitoral. Em vez de falar em quem que você vai votar, eu tenho perguntado: você vai dar procuração geral e restrita para representá-lo no país a quem? A pessoa fica meio assim, né? Porque votar pode ter ficado um negócio tão corriqueiro que você nem dá muita atenção a isso, né? Eu costumo dizer que democracia não é votar obrigatoriamente e fazer protesto em praça pública. Democracia é muito mais do que isso, né? E cidadania é muito mais do que isso. Agora, quando a gente fala assim, a quem você vai dar procuração para te representar, inclusive na tomada de decisões, é um negócio que o pessoal fica um pouco preocupado. Mas é exatamente isso que nos faz ficar mais responsáveis, né? Todos nós. Outro dia eu estava conversando sobre essa questão da liberdade, que está ficando cada vez maior, e é uma coisa muito boa. Mas, por outro lado, a gente precisa do equilíbrio da responsabilidade. Isso pode ser tema de um outro webinar, mas eu gostaria de, nesse momento, Ricardo, você também falasse um pouco da Pia Mantini, porque ela está dentro desse grupo maior que, junto com o Ciri, faz parte desse conjunto do Democracy.Earth. Uhum. Bom, vamos lá. A Pia, né, legal o pessoal puxar o TED, esse TED dela é fantástico, em que ela questiona justamente essa questão, né?
E assim, a Pia hoje, ela é uma ativista, né? Para quem não conhece, eu vou contar um pouquinho. A Pia é uma ativista da democracia, né? E ela, junto com Santiago Siri, são talvez o centro da construção do Democracy.Earth, que era o que vocês viram no começo. Ela é da Argentina também. Ela é da Argentina também, exatamente. Apesar do Mantini, ela é da Argentina também, né? E, bom, o que ela tem feito de diferente, o que eu noto dela, e vou contar também um pouquinho do Santiago, porque eles estão trabalhando muito conectados, né? É a questão de que eles estão indo para uma onda, assim, eles falam de democracia, mas eles estão além, eles estão atrás de liberdade, né? Liberdade pura, no sentido assim, eles agora estão envolvidos, a Pia também e o Santiago, com a ONU, eles estavam no Fórum Econômico Social que aconteceu no começo do ano, eles estão sempre envolvidos com as discussões maiores. Eu vejo a Pia falando muito sobre fake news, que é uma questão, é um problema mundial que a gente está enfrentando, né? E a Pia também está envolvida em fake news, eles estão ampliando, né? Porque a democracia é muito maior, talvez, né? E assim, tanto ela quanto o Santiago, vou trazer um pequeno exemplo, assim, do que eles estão trabalhando em relação a isso, assim. A gente tem o Bitcoin, né? Acho que as pessoas conhecem, a moeda virtual, e na Venezuela foi lançado o Petro, que é a moeda virtual da Venezuela, né? E o que aconteceu lá? O governo da Venezuela identificou quais pontos dos lugares onde estava sendo minerado o Bitcoin. É uma coisa complexa para explicar assim, mas é onde estava sendo produzido e armazenado os computadores, né? Onde ficam as redes que ficam controlando o Bitcoin, né? E eles foram atrás de todas as pessoas que estavam trabalhando com o Bitcoin e caçaram os computadores delas, né? E essas pessoas estão estão fugindo da Venezuela com medo, porque justamente isso, a Venezuela colocou o Petro e está acabando com o Bitcoin na Venezuela, né? E a Pia e o Santiago estão ajudando essas pessoas e trazendo até essas pessoas para os Estados Unidos, até para se envolverem também no Democracy.Earth e assim construindo algo mundial, né? Então, continuando com essa visão, né? E tá feia a coisa lá também, assim, nesse sentido, né? E eles estão, na verdade, alertas, né? E eu acho admirável esse quadro total, né, que eles estão monitorando e que tem sido bem esse incentivo que nós temos dado a todos os líderes que vêm fazer os nossos programas, né? Porque tem que elevar a visão, tem que olhar esse conjunto todo, tem que enxergar os paradoxos que existem, mas principalmente ter essa atitude de que são coisas que nós temos condições de resolver. E a ideia não é ficar esperando que alguém lá de cima, entre aspas, né, venha resolver. E aí que essa iniciativa das pessoas mais uma vez, para fazer a amarração com o que eu disse logo no início, século XXI, pessoal. Temos um poder extraordinário, precisamos usar muito bem esse poder. Para usar muito bem esse poder, precisamos ter essa visão global. E essa visão global sem preconceitos, né? Respeitar as pessoas, todas, opiniões diferentes, vamos ouvir, de repente a gente vai enxergar coisas que a gente não estava enxergando. Então nós temos incentivado as pessoas a abrirem, né, a sua visão para essas questões mais macro. A gente usa até a expressão macro do macro. Aí o nosso senso de julgamento, a nossa sabedoria estará num nível que vai fazer com que as nossas iniciativas façam sentido para melhorar esse todo maior. E parece que é algo que a gente está vendo em pessoas muito jovens, né? Como Siri e a Pia Mantini. O vídeo dela, a apresentação dela no TED é muito interessante. Então a gente deixa essa recomendação para todos vocês. Você, Fioroto, já começou a falar um pouco sobre o que está atrás das moedas virtuais. São centenas hoje, né? Mas mais do que focar em Bitcoin e outros temas, eu queria só que você explicasse rapidamente para nós o que é o blockchain, né? E o que as pessoas podem fazer para entrar mais fundo nessa tecnologia revolucionária que está chegando. E como essa tecnologia pode mudar muito tudo o que está acontecendo, inclusive na economia. Pode ser, Ricardo? Pode ser. Vamos lá, Oscar, então.
Falando agora um pouquinho do blockchain, né, vou tentar ser o mais sucinto possível. Primeira dica, assim, procurem também, quem está assistindo, não fiquem até aqui, até esse webinar, pesquisem, vão atrás, assim, o blockchain é algo muito interessante. Como o Oscar tinha comentado antes, o blockchain é a nova internet, assim. Esqueçam do Bitcoin, vamos dizer assim, né, entre aspas, esqueçam do Bitcoin, a história é o blockchain. O que é o blockchain? Blockchain, assim, imaginem que o Bitcoin é a moeda virtual, o blockchain é o motor que está por baixo do Bitcoin e fazendo o Bitcoin acontecer, né? E o que acontece? Ele foi criado junto com o Bitcoin para fazer o Bitcoin acontecer. E qual é a questão do blockchain? O que é diferente dele em relação a outras tecnologias, enfim? É que ele possibilita confiança em transações digitais. Você não precisa ter o middleman, vamos dizer assim, né? Você não precisa ter alguém, ou como um banco, por exemplo, falando, olha, eu passei tantos reais para o Oscar, né? Teoricamente, o blockchain, ele garante isso. Por quê? Porque é um sistema, vou tentar explicar mais ou menos para vocês entenderem. Imagina assim, a gente tem uma base de dados de trocas financeiras, essa base forma um bloquinho. Em cima desse, a gente constrói outro bloco de dados também, com as novas transações que aconteceram e conectadas a esse bloco de baixo, né? Em cima desse a gente cria outro e conectado ao de baixo e assim por diante infinitamente, né? São criados vários, né? Enfim, existem hoje milhões desses bloquinhos e esses blocos são totalmente incorruptíveis, né? Daí que traz a segurança. Porque se alguém quisesse de alguma maneira hackear isso, por exemplo, ele teria que entrar no último bloco, hackear esse bloco, todos os outros milhões de blocos que estão abaixo desse, né? E fazer isso em milhões de máquinas que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Essa é a história, né, no caso do Bitcoin, são milhões e milhões de máquinas que têm isso espalhado. Falando isso, então, esse blockchain do Bitcoin é um blockchain público, vamos dizer assim, né, aberto, né? Existem blockchains também, aí que começa a sacada, que empresas usam, que o governo usa também. Então, por exemplo, o governo da Estônia, como a gente já falou da Estônia, e o de Seul também, para falar para guardar os dados dos seus cidadãos, eles estão usando o blockchain como uma ferramenta de segurança, né? Empresas privadas também estão usando o blockchain para isso, para criar, por exemplo, um sistema de confiança. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Walmart, que está usando isso para ter confiança do momento em que algo é produzido ou que uma fruta é colhida e ter o caminho inteiro daquele produto até ele chegar na prateleira para as pessoas. E tanto o Walmart quanto eu, que sou consumidor, posso entrar no blockchain do Walmart, vamos dizer assim, e olhar qual foi o caminho daquele produto e tudo que aconteceu com ele, né? Então, assim, é a nova internet por conta dessa questão da confiança e da descentralização, né? Acho que essas são as duas palavras que a gente tem que levar e pensar quando a gente fala de blockchain, né? E eu sugiro a vocês que estão assistindo, né, que pesquisem, por exemplo, coloquem o que vocês quiserem, blockchain e mobilidade, blockchain e economia, blockchain e saúde, blockchain e governo, e vocês vão encontrar muito material abundante sobre isso, porque tem muita coisa sendo feita mesmo, assim, né? Então, eu acho que esse é um ponto que talvez a gente possa usar já para fazer o fecho, né, desse webinar. E assim, pessoal, mais uma vez, nós estamos vendo que a tecnologia está evoluindo numa velocidade extraordinária, mais coisas vão chegar, e a ideia de que a gente esteja pesquisando cuidadosamente essas tecnologias todas, independentemente da área onde nós estamos. Se nós estamos em RH, se estamos em desenvolvimento de pessoas, se estamos na área financeira, na área de governo, em todas as suas áreas de especialidade e tal, a ideia de que, independentemente da nossa formação, nós tenhamos uma ideia básica, não precisamos ser programadores especialistas nessas tecnologias, mas saber que ela existe, porque as pessoas que vão fazer uso muito criativo e imaginativo dessas tecnologias somos todos nós. Então esse é um momento de virada impressionante, né? E a gente está percebendo que com o caminho tradicional
a gente não vai conseguir resolver as equações impossíveis que nós temos em gestão pública. Então, a ideia é que a gente deposite grande esperança nessas coisas novas que estão surgindo e, a partir dessas tecnologias, a gente consiga potencializar cada vez mais o poder do cidadão. E se a gente consegue imaginativamente criar uma forma dos cidadãos estarem decidindo em conjunto seus próprios destinos, é impressionante a evolução muito rápida que podemos experimentar. E a solução muito rápida de, talvez, coisas crônicas que temos vivido há séculos, literalmente. Então, aqui eu deixaria esse incentivo, né, em relação a essa pesquisa, estendê-la e, especialmente, integrar, conversar mais. E a gente imagina governo ligado à cidadania, né, plenamente. Então, o governo não é uma coisa isolada da sociedade, né, embora às vezes pareça ser assim, até para as pessoas que estão em governo. Governo dentro de uma democracia. Essa é a palavra-chave, né, e que precisamos estar cuidando, e vamos continuar esse diálogo no próximo webinar, quando estivermos falando de integração como estratégia e valor. E, Isabela, você pode terminar? Ricardo, eu queria agradecer muito a sua participação aí de Brasília, né? E Isabela, você poderia mais uma vez fazer um sumário dos próximos passos, né, do Legal, Brasil Oscar. Passado a Limpo, e que vai culminar com o evento ao vivo no dia 24, né? Isso. Só para a turma saber Legal. quais são os próximos passos. Bom, então quinta-feira é agora, dia 19, às 6h30 da tarde, a gente vai ter o terceiro webinar. Então, o tema é integração como estratégia e valor. E na próxima semana, na terça-feira, dia 24, também às 6h30, a gente tem um outro webinar e o tema é liderança necessária e resgate da ética. Lembrando que se você perdeu o webinar que já aconteceu, você consegue assistir nesse mesmo site que você está agora, e que no dia 24 também teremos um encontro presencial, temos convites, mas as pessoas também podem fazer inscrição e solicitar esse convite, certo? Então é isso, e tudo isso estamos ampliando, digamos assim, dessas reflexões do macro, digamos assim, porque é exatamente assim e pela iniciativa dos cidadãos é que nós vamos estar. Aliás, quando eu digo assim, iniciativa do cidadão que ocupa cargos relevantes, inclusive em governo. Nem sempre a gente vê as coisas por aí, né? A pessoa tem um cargo importante, mas além do cargo, e talvez lá na essência, esteja o cidadão do país. E a mobilização desse senso de cidadania é o que vai nos fazer o Brasil ser passado a limpo. Estamos juntos, todos nessa, e até o próximo encontro. Até mais, boa noite. Boa noite.